museu é apenas uma amostra da rotina de desastres previsíveis. Por falta de prevenção, pelo imediatismo que não pensa no amanhã nem preserva o ontem. Não deveria haver surpresa quando rebenta uma barragem, cai um viaduto sem manutenção, a água leva a ponte, a estrada mal conservada provoca mortes, caem encostas em risco matando gente. Só depois ouvem-se as vozes que deveriam levantar-se antes. E os sons e visões das tragédias logo se apagam sem eco. Há declarações, mas não ações. É gigantesco o custo dessa imprevidência. Afinal, que país é esse que faz tudo isso, né? Para debater esse tema, nós convidamos Ida Cláudia Brasil, socióloga, doutora em políticas públicas e professora da pós-graduação do Uniceub. Luciano Zanzoni, professor de administração e gestão pública do Centro Universitário do DF, a UDF, e do Instituto de Ensino Superior de Brasília, o IESB. E Breno Giovanni Adaide Castro, doutor em administração e professor do Instituto de Ensino Superior de Brasília. Bom, a gente já viu alguns desses desastres abrindo o programa. Eu gostaria de mostrar uma sequência de outros. Vamos começar em 1978, lá perto do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O incêndio do MAN foi a maior tragédia da arte contemporânea da América Latina. Todo o prédio e 90% do acervo do museu foram destruídos. Das 1.000 obras de arte, entre elas as de Picasso e Portinari, apenas 100 puderam ser restauradas. 22 de maio de 2011. O barco Imagination afunda com 122 pessoas a bordo. 30 a mais do que a capacidade permitida. As novas regras nasceram depois de tragédias como a do edifício Liberdade, no Rio, que desabou em janeiro de 2012. Parte da estrutura desabou no dia 3 de julho do ano passado. Há depoimentos e documentos que, segundo as investigações apontam, os responsáveis pela construção tinham sido avisados de que havia erros no projeto e, mesmo assim, teriam determinado a realização das obras. A cratera gigantesca dá a dimensão da tragédia que matou 12 pessoas, deixou 11 desaparecidas e poluiu um dos rios mais importantes do Brasil, o Rio Doce. O sinal foi instalado depois da queda de um outro trecho em abril de 2016. 2 pessoas morreram. O trecho que caiu há quase 2 anos é suspenso, sustentado por pilastras. Diferente do que caiu hoje, que fica apoiado apenas sobre o terreno. Isso é só um resuminho das últimas tragédias, né? Parece que aquela frase do prevenir para não repetir, parece que não adianta nada, né, professora? Eu entendo que a prevenção ela é parte estruturante das ações do Estado, considerando que é uma função básica do administrar, ou seja, planejar, eu tenho que organizar, eu tenho que comandar e controlar. Se eu tiver essa sequência de funções elaboradas pelo Estado ou pelos parceiros do Estado, que são as empresas ou as ONGs, eu vou ter um fluxo bastante estável das ações estatais. Quando essas funções não são cumpridas por omissão, por descaso ou até por interesse não revelado, nós temos os desastres acontecendo. Professor Zanzoni, por que não funciona? É uma regra, uma teoria, mas não funciona. Alexandre, eu penso que, na realidade, nós temos uma situação de falta até da cultura do planejar e da cultura do controlar. Né? A cidadania, o cidadão brasileiro ainda não tem o hábito de fiscalizar. Agora estamos começando isso de uma maneira mais recorrente, mas nós vimos coisas aqui de 40 anos atrás, de 78, né? A primeira reportagem que foi colocada aqui. Então não havia, por parte da população, essa necessidade de fiscalizar. Se você pegar comparativo em outros países, Canadá, por exemplo, você vai ver que o cidadão canadense, o cidadão dos países desenvolvidos, por exemplo, tem o hábito de fiscalizar, de saber por que essa obra está parada, por que isso aqui foi mal feito. Ele tem até um canal direto com o parlamento, com as autoridades desses países, para que eles possam se reportar e dizer por que está acontecendo. Nós não temos isso aqui ainda, né? Nós estamos começando com isso agora. As ONGs têm feito um papel importante nessa questão da fiscalização, né? E a sociedade está evoluindo em relação a isso. O Brasil realmente está alguns degraus abaixo,
mas eu creio que ainda é possível nós recuperarmos muita coisa. Professor Breno, sua opinião sobre esses desastres recorrentes? Olha, Alexandre, eu concordo com a opinião dos professores e é claro que o brasileiro tem na sua cultura, desde que ele nasce, ele cresce, ele ouve, ele executa o jeitinho brasileiro, que é esse comportamento que o brasileiro, quando olha por uma perspectiva positiva, essa ideia de que ele é flexível, de que ele pode solucionar os problemas no último minuto com criatividade. Deixe para amanhã em vez de fazer hoje. Exatamente. Mas eu gostaria de mostrar aí outro reflexo disso, né, no ensino brasileiro. A gente está vendo aí resultados péssimos no PISA, esse programa de avaliação internacional. O resultado no ensino brasileiro saiu há pouco, o IDEB, né, medindo aí o ensino médio. Na rede privada, tudo bem, a meta está aí, está próxima, mas... Mas não atingida, né, Alexandre? E não atingida, está mais próxima, não atingida. Na rede pública, pior ainda, né? E o pior é que a gente vê os índices... Lá no último ano do médio, 1,64% só tem, digamos, suficiência em português, que é a língua com a qual a gente se comunica, e 4,5% em matemática. Se a gente não faz cálculo, nem se comunica direito, como é que fica? Eu entendo que são situações críticas do diagnóstico nacional passíveis de solução, porque outros países já resolveram essas mesmas questões. E o Brasil não pode ser enquadrado como um país coitadinho. Nós somos a oitava... A França está preocupada com isso. Ensino de francês e de matemática, quem tiver insuficiência em francês e matemática, a aula de 30 alunos baixa para 15. E as avaliações são feitas com mais frequência até recuperar. Só que nós estamos longe da França, né? Nós estamos longe, mas somos a oitava economia do mundo. Temos uma população significativa, temos um governo democrático. Então, temos riquezas naturais. Temos riquezas naturais, temos um conjunto de insumos, eu diria, que podem ser mobilizados positivamente para reverter essa situação. Agora, a gestão pública associada às empresas e ao terceiro setor deve aplicar o quê? Um modelo coerente e que dê resultados. Esse é o espelho do fracasso de uma gestão que desviou da sua finalidade. Eu queria acrescentar, já que a senhora fala em gestão pública, por exemplo, na base da saúde, que é o saneamento. Né? Vamos ver só assim, falar de esgoto, por exemplo. Né? Olha, o esgoto está quase metade, não tem esgoto, 45% não tem esgoto. A coleta é feita em 52% da população. Se nós juntarmos, Alexandre, se nós juntarmos, por exemplo, a informação anterior relativa à educação e compararmos, por exemplo, com outros países que conseguiram superar um nível mínimo de qualidade e deram um salto de qualidade em educação posteriormente, como a Coreia do Sul, por exemplo, que em 50 anos, né, passou de um subdesenvolvimento na parte educacional para analfabetismo total. O Japão proibia de ensinar o coreano lá. Pois é, para uma potência em termos de conhecimento hoje em dia, a gente percebe o quê? Houve um planejamento em termos disso, né? Houve um foco e um objetivo. E um objetivo. O planejamento ele é construído em cima desse tipo de objetivos, né? Aqui você vai ver um dado que se fosse bem explorado e bem planejado, você evitaria pagar muito mais com doenças que decorrem da falta de saneamento, da falta de coleta de esgoto, não é isso? De tratamento de água decente. A gente entra num círculo vicioso. A gente entraria no círculo vicioso, né? Quando poderíamos ter a oportunidade de trabalhar um círculo virtuoso. Professor Breno, juntando aí resultados de ensino, saneamento. É claro que quando a gente vai falar de empregabilidade, desenvolvimento de indústria e comércio, você chega numa situação onde tem que injetar dinheiro na economia? Tem que privilegiar as indústrias, diminuir taxa de financiamento. Mas se você não prepara os indivíduos, não educa eles, não fornece condições básicas para que eles existam na sociedade, que tipo de pessoa vai chegar no mercado? Como que isso vai desenvolver? E tem que estimular também que o conhecimento é bom para a pessoa, para o indivíduo. Depois se reflete no país, mas... O senso crítico, a capacidade de questionar, senão que tipo de cidadão a gente está criando? E Breno, eu creio que isso, Alexandre e professora Ida, eu acho que isso, a base educacional
ela vai acabar se refletindo numa série de outros atributos, inclusive na questão do saneamento. O camarada que tem a educação, que aprende que aquilo tem que ser tratado ou não tem, ele vai cobrar mais, ele vai questionar, ele vai argumentar, tá certo? Então isso muda e tem uma tendência a mudar todos os outros claro. Índices que poderão ser. A gente foi para a rua perguntar para as pessoas, né, o que você acha dessa falta de planejamento? E depois a gente perguntou, e você individualmente, como é que planeja? Vamos ouvir o resultado. A gente espera uma catástrofe acontecer para tomar uma atitude. A gente nunca se importa de verdade com a prevenção. A gente sabe que precisa, mas espera algo acontecer. Isso é horrível assim, de falar, mas é como o Brasil está funcionando. E na sua vida pessoal, como é que isso acontece? Você tem um planejamento? Eu diria que é meio a meio, assim. Tipo, tem alguns seguros, mas não é de tudo. Por exemplo, carro, sim, casa, não. Mas a gente tenta. As coisas, quando vêm acontecer, é porque já está passado da hora de se tomar uma atitude, de se fazer uma reforma, realmente falta gestão. A senhora costuma deixar as coisas para a última hora? Eu procuro fazer planejamento, sim. Não faço nada assim a longo prazo. O poder público, em geral, eles são omissos praticamente a tudo, né? E só quando acontece é que eles aparecem para tentar resolver as coisas. O senhor costuma prevenir? No país que vive, nessas políticas que a gente vive hoje, não tem como você não se prevenir para alguma coisa, né? Que não dá para prevenir no dia seguinte, né? Depois do acontecido. Voltando à questão do papel do Estado, eu acho que a ferramenta de gestão de risco, ela precisa ser melhor enquadrada na rotina das políticas. Se eu gero uma série de políticas públicas, mas eu não tenho a previsão do que vai acontecer na implementação, eu lanço no acaso. E isso é muito crítico. Talvez seja um pouco o que as pessoas sentem do poder público. Eu gostaria de lembrar que a cada verão, a cada época de chuva no litoral, geralmente no estado do Rio de Janeiro, mas em outros locais também, no litoral no geral, dá desabamento. E morrem pessoas que estão morando na encosta, obviamente perigosa. Né? E a gente não consegue evitar isso como, professor Zanzani? É um comportamento do Estado de ser mais reativo do que proativo. Né? A questão da falta do planejamento vai muito de encontro com o que a professora colocou. É a questão não há uma análise de risco quando você vai implementar uma política pública. O Estado meio que, para que ele possa atuar politicamente no desenrolar da política pública, ele precisa levar em consideração 3 focos. Né? A parte política, o plano de governo que ele tem, a governabilidade, né, e a capacidade política de poder implementar. São 3 coisas. Dar recado para os candidatos a presidente aí, né? São 3 coisas. Exatamente. O plano, né, a governabilidade e a capacidade política. E quem disse isso foi Carlos Matos, né, que é um economista do Chile que falava sobre isso. Então, esse tripé, essas três variáveis, o Estado tem que levar em consideração quando elaborar suas políticas públicas, para que possa planejar com tempo, planejar dentro daquilo que pode fazer. Isso não é uma característica só do Estado. As organizações não se planejam. Não é à toa que a gente tem no Brasil a quantidade de empresas que abrem e fecham todos os anos, que não conseguem reagir ao mercado. Por quê? Porque uma organização é como um trem em movimento. Exatamente. Depois que a organização começou, que ela já existe no mercado, para ela reagir a uma mudança, é um processo lento. Dentro do mercado dinâmico, ela acaba. Então, o mercado vai mais rápido. O mercado é mais rápido que ela. Agora, tem um especialista aí que a gente foi ouvir, ele está indo para os Estados Unidos já, e é um dos grandes consultores dessa área, o Christian Barbosa. A gente perguntou para ele sobre a cultura da nossa falta de planejamento. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos estabilidade econômica no Brasil há pouco mais de 2 décadas. Então a gente tinha uma moeda que cada dia tinha uma inflação diferente. Então isso obviamente criava um povo o quê? Imediatista. Então olha só, eu ganhava meu salário hoje, se eu não comprasse, não fosse no mercado amanhã, eu perdia valor de dinheiro. Então se eu vivo agora, como que eu posso planejar? Então essa coisa que eu vou deixando para a última hora, porque é o meu padrão que eu aprendi. Eu aprendi que se eu comprar, às vezes com muita antecedência, eu posso perder dinheiro. E às vezes eu posso não estar aproveitando esses recursos financeiros que eu tenho.
Então, quando a gente começa a ver países, por exemplo, desenvolvidos, uma Alemanha, os Estados Unidos, um Japão, que tem previsibilidade econômica, você vê que essas pessoas têm o hábito de planejar antecipadamente. Então, eles pensam hoje naquilo que eles vão obter daqui a 20, 30, 40 anos. Pois é, isso é de uma época que a gente nem tinha moeda, né? Que de fato era o dólar. Mas agora a moeda está estável. Então, por que a gente não planeja? Olha, é um comportamento que a gente ainda não conseguiu mudar, que vem de uma cultura crescente. A cultura demora a mudar, Alexandre. Isso é uma coisa que a economia vai fazer aos poucos com o brasileiro, aprendendo do jeito que ele está aprendendo, na pancada. Agora, vai além do planejamento, né? Porque as consequências são desastres. São mortes, é perda de patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, né? Como foi o último caso aí lá no Paço Imperial. Então é muito mais sério do que só o planejamento. Sim. Eu creio que tem a ver com a gestão integrada das coisas, né? Não há uma gestão integrada, né? Há tentativas do Estado de, às vezes, tapar buracos, digamos assim, que aparecem para a mídia, que são mais visíveis do ponto de vista político. Por isso e dão mais falam tanto político. Depois do desastre. Depois do desastre, porque aí dá visibilidade política, né? Tem muito a ver com isso também. Eu acho que na questão do risco, nós somos uma população muito tolerante. Eu acho que a mudança da cultura para certas intolerâncias, por exemplo, em relação à ausência de saneamento básico, isso é histórico, mas as pessoas convivem com toda aquela situação, adoecem e há uma certa acomodação nesse processo, né? Algum elemento organizado do Estado ou da sociedade civil terá que tomar uma atitude. Na ausência da ação, você continua na falta de ação. E isso é muito ruim. As pessoas reagem com tanta força em relação ao time de futebol deles e não fazem a mesma coisa em relação a um país chamado Brasil. Eu estou fazendo a pergunta durante a Semana da Pátria. Eu acho que o elemento de motivação está muito forte aos seus sentimentos. Então, um time de futebol, você teve uma estrutura de vínculo afetivo que você ama. E, de repente, você, em termos de gerações, já se acostumou com o esgoto a céu aberto. Você já tem a sua casa que não tem reboco e você fica nela. Não é conveniente que isso permaneça. Perdemos a noção de que o país é a nossa casa. Perdemos a noção de que somos um país rico, gigantesco potencial, e merecemos mais. Pois é, eu gostaria de apresentar agora uma pergunta que veio pelo Twitter, mas depois dos comerciais a gente volta depois do intervalo. Voltamos a falar sobre o país que não previne e depois é surpreendido por desastres como o incêndio no Museu Nacional. Uma pergunta vinda pelo Twitter, para o programa, vem de N. Garra. Os responsáveis relapsos não serão responsabilizados pelo descaso? Fica por isso mesmo, professor Zanzon? É o que se espera de um país correto. Eu creio que toda a mudança na administração pública e no processo de se evitar esses desastres passa por dois pilares. Como eu disse, nós estávamos conversando, eu disse a você. Responsabilização do agente público, para que ele saiba que o fato dele mexer com o dinheiro, se ele mexer com os dinheiros públicos, vai trazer a ele consequências, se mexer mal, vai trazer a ele consequências negativas. E também a transparência. Quanto mais transparente nós formos, mais a sociedade terá acesso às informações e poderá cobrar. Quer dizer, não cuidou do museu, pode ser responsabilizado. Sim, positivo. Pois é, professor. Eu acho que não só pode como deve, porque a própria legislação já tem essa base material para indicar as responsabilizações que são civis, penais, né, e administrativas. Agora, precisamos o quê? Ter uma transparência sobre a origem do descaso, né, como a nossa assinante fala, para que haja uma identificação clara dessa responsabilização. Professor Breno. Isso não é responsabilidade só do governo. Uma vez que o governo contrata um agente privado para prestar um serviço, para fazer uma construção, se essa responsabilidade chega efetivamente no agente privado e ele é penalizado... É o viaduto lá em Belo Horizonte que a gente mostrou. O que acontece? A regra do mercado passa a ser outra. Não se pode trabalhar na mediocridade. Isso chega no... No intervalo, vocês me disseram que gostaram muito do Christian. Eu gostaria de dar mais uma palavrinha para ele.
Christian Barbosa. Nós somos procrastinadores e nós somos o povo que estamos no poder também, automaticamente a gente vai procrastinar tudo. Então, eu acho que cabe a nós, como sociedade civil, criar os nossos próprios padrões e já levar para o governo e pressionar também do mesmo jeito. Tanto do individual e não do coletivo. Quando a gente está no individual e não no coletivo, a gente às vezes acaba procrastinando coisas maiores que deveriam ser vistas como todos. E às vezes é a coisa pequena, pega num condomínio, por exemplo, num prédio. Às vezes você tem um problema, por exemplo, que poderia ser evitado. Você pega um problema, por exemplo, como às vezes o ar-condicionado está instalado do jeito errado e começa a pingar e chega um determinado momento, a estrutura começa a sofrer algum tipo de danos. Isso não é do dia para a noite, nada é do dia para a noite. As coisas vão pequenas aqui, pequenas ali, pequenas ali. Quando você acumula, essa procrastinação acumulada gera os incidentes, gera os acidentes que nós temos aí dentro do nosso dia a dia. O micro e o macro, um refletindo o outro, e vice-versa. Eu acho que essa é uma posição clara, porque dentro de um processo de estabilidade e gestão de risco, todos são parte. E cada um tem que entender qual é o seu papel. O indivíduo tem o seu papel e ele não pode lavar as mãos diante dos fatos que o cercam. Igualmente, o Estado, as empresas e as ONGs também têm o seu papel e cada um tem que assumi-lo. Chega o fogo no museu e todo mundo lava as mãos, né? Que coisa incrível. Não é meu problema. As pessoas pensam, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Quando tem, a responsabilidade ela não fica só coletiva, não, ela fica abstrata. Ninguém assume, porque ninguém toma aquilo para si. Quando, na verdade, todos deveriam tomar para si. Eu fico pensando na justiça chinesa. Eu creio, Alexandre, que são dois pontos interessantes aí que o Christian colocou, né? A primeira questão da procrastinação. A gente tem uma tendência a culturalmente sempre deixar para depois aquilo que não precisa fazer agora, ainda que seja uma pequena coisa, vai sempre adiando as coisas. Isso é uma cultura que tem que ser quebrada, um paradigma que tem que ser quebrado. E a outra coisa é a questão do individualismo que ele coloca. A gente tem uma tendência muito a pensar no individual. Enquanto não está me atrapalhando, tudo bem. Agora, eu não penso no coletivo, eu penso no meu bem-estar pessoal. Pois é, mas um e outro tem o coletivo e o indivíduo. Pois é, o problema é que a cultura hoje do indivíduo é muito forte. Nós temos que começar a pensar no coletivo, né? E aí a coisa começa a mudar, porque aí a sociedade se organiza e passa a cobrar mais e exigir mais da participação do Estado. Muito bem, agradeço a presença de vocês e na próxima semana mais um tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.